Amém, meus irmãos? A gente vai dar continuidade à nossa reflexão no livro de Provérbios. E hoje pela manhã eu gostaria que você abrisse comigo em Provérbios capítulo 27. É um texto que ficou na minha mente já há alguns dias. Provérbios 27, a gente vai ler do 23 até o 27. Provérbios capítulo 27, a gente vai ler o 23, o 24, o 25, o 26 e 27. Todos encontraram? O livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 23 em diante, diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido e aparecerem os renovos e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te proverão vestes e os bodes o preço do campo. Haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas. Amém, Pai. Nós pedimos que nessa hora o teu Espírito venha dar lucidez a nós e conduzir esse momento de reflexão ao desejo do nosso coração. Nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito comum a gente ouvir expressões do tipo: amanhã é segunda-feira, tem que acordar cedo, trabalhar, se eu pudesse pegar o tal do Adão. E a gente atribui essa ideia de trabalho ao pecado do primeiro casal, à queda do homem, como se na nossa cabeça o trabalho fosse uma consequência do pecado, fosse uma consequência da queda. E se por um lado é fato que o trabalho, como todas as demais áreas da vida, foram afetadas pelo pecado, por outro lado é fato também no texto bíblico que o trabalho ele é anterior à queda. O trabalho ele faz parte do plano de Deus, do projeto de Deus. Ou seja, o trabalho em si não é amaldiçoado. Com a queda, Deus diz: olha, maldita é a terra por sua causa. De agora em diante, você vai comer o teu pão com o suor do teu rosto. Vai crescer espinho, ervas daninhas. Ainda mais naquele contexto de agricultura, de todo o trabalho do homem na terra. Então agora vai ser mais difícil por conta da queda. Agora vai ter exploração do homem pelo homem. Então é óbvio que o pecado maculou todas as coisas, inclusive o trabalho. Mas é óbvio também que o trabalho ele faz parte do projeto de Deus. O trabalho estava lá desde o início. O próprio Deus trabalhou 6 dias. E aí no 7º ele propôs um descanso. Ele completa a sua obra, ele finda a sua obra ali, né? E coloca também um princípio para o homem, que daqui a pouquinho eu já vou falar. Mas a gente vê que no princípio já houve trabalho. O próprio Deus trabalhou e estabeleceu o trabalho para o homem. Colocou o homem no jardim para cuidar do jardim, para zelar pelo jardim. Ou seja, já colocou o trabalho logo no início. E a gente vê formas de trabalho ali. Primeiro, Deus se alegrando no que faz. Consequentemente, o homem se alegra no resultado das suas mãos. Lembra uma vez que eu preguei sobre o Salmo 128 e disse que uma das graças que nós temos nessa vida, dos fatores que a gente extrai graça é justamente comendo fruto do trabalho das nossas mãos. O salmista, no capítulo 128, ele vai dizer: quais são essas bênçãos que a gente tem na vida? Olha, a gente temer a Deus, ter uma família e desfrutar do trabalho das nossas mãos. Então Deus se alegra, Ele vê tudo que faz e vê que é muito bom. E nós também nos alegramos. E Deus coloca uma providência ali. Ele continua trabalhando porque Ele coloca chuvas, Ele derrama chuvas, Ele abençoa, Ele traz prosperidade. E Ele colocou todos os potenciais na criação para que os trabalhadores desenvolvessem esses potenciais. Por isso que Ele fala: dominai, subjugai a terra. Tem muito potencial na criação e agora é trabalho do homem explorar tudo isso. E por conta desses potenciais que a gente chegou à ciência moderna, que a gente teve muito progresso, porque uma vez que os cientistas
lá no começo da modernidade, da ciência moderna que a gente fala, eles eram cristãos em sua maioria e creram que um Deus inteligente fez o mundo logo através de regras matemáticas, de leis fixas da matemática, da física. Era possível a gente chegar em resultados e a gente poderia explorar e perceber ali toda vez essa causa e efeito que norteia a física, e a gente conseguiu evoluir na ciência como nenhum outro povo evoluiu, justamente pela cosmovisão cristã. Ou seja, havia potenciais, Deus colocou o homem para explorar tudo isso. E o trabalho, ele tem uma virtude, fazer parte do paraíso, e é uma necessidade básica do ser humano. Assim como você tem necessidade de comer, de dormir, assim como tem necessidade de beleza no mundo, é por isso que a gente estuda arte, por isso que é tão importante a arte. Os gregos falavam da verdade, da bondade e da beleza, da verdade aletheia, da bondade ágatos e calos, que é a beleza. Todas essas coisas apontavam para uma mesma coisa no mundo. A gente sabe que tudo isso encontra um ponto de convergência em Deus. E a beleza, ela é tão importante que nos hospitais existem estudos que onde só tem aquela parede branca não gera tanto progresso na melhora do paciente como aonde existe arte. Olha só que curioso. Lugares hospitais onde existe beleza e arte melhora a recuperação do paciente do que onde existe aquela paredona branca sem nada. Tamanha importância da arte. A arte mexe com o ser humano. Olha o poder da música, por exemplo. Então, assim, da mesma forma, o trabalho é uma necessidade do homem. Então, não é uma maldição, é uma necessidade. Olha para as pessoas que se tornaram incapacitadas de trabalhar, como elas acabam entrando num quadro depressivo. Gente que produzia, de repente é cometido por uma enfermidade, por uma doença, como essas pessoas ficam mal. Elas queriam produzir, elas queriam trabalhar. Sabe por quê? Porque nós fomos feitos para o trabalho. Faz parte da nossa vida, da essência humana. A gente nasceu para trabalhar mesmo. Faz parte da nossa vida. A gente precisa disso, se sente realizado nisso. E o próprio Deus também colocou que a gente é livre exatamente para o trabalho. Ele coloca esse equilíbrio entre trabalho e descanso. Coloca inclusive nos 10 mandamentos essa necessidade de descanso para a terra, para o homem. Ou seja, não é pesado o trabalho, é um convite para a liberdade, porque eu falei, ele faz parte do nosso DNA. Assim como o peixe precisa de água, o ser humano precisa de trabalho também, para poder viver todo o seu potencial, a sua plenitude como ser humano. Claro, dentro desse equilíbrio, né? Tem gente que idolatra o trabalho, não é esse o papel. O cara nem descansa. O cara acha que o trabalho é tudo na vida dele. Então ele esquece do lazer, esquece da família, esquece de todas as outras coisas, esquece de Deus, esquece do culto, esquece da comunhão. Ou seja, ele está absolutizando um ponto da vida, o trabalho. Isso é idolatria do trabalho. Mas por outro lado tem os caras que rejeitam o trabalho, não querem. Está igual o pessoal de Tessalônica. Vamos esperar Deus voltar aqui, vamos ficar cultuando Pedro, vamos fazer uma tenda e ficar aqui. Então não é nem desprezar o trabalho e enxergando como uma maldição, como muitas vezes a igreja, influenciada pela filosofia grega, fez. Por isso que chegou um ponto na vida da igreja anterior à reforma que os caras falavam de duas finalidades da vida, dois telos, um para Deus e outro para o mundo. Então a finalidade nobre era do padre, do monge, era o pessoal que estava envolvido com as coisas sagradas. Havia essa dicotomia sagrado-secular. E havia a finalidade para as coisas da vida, que é o artesão, o comerciante, o padeiro. E a reforma vem mostrar que não é assim. Tanto que Paulo usa uma expressão lá para falar exatamente essa ideia de Deus se manifestando de diversas formas. Ele vai usar a ideia de máscaras. Então Deus usa a máscara e se manifesta através do trabalho do padeiro, do leiteiro, do agricultor, porque não existe trabalho para Deus e trabalho que não é para Deus. Tudo que a gente faz é para Deus. Então, baseado nessa visão de dignidade no trabalho, que faz parte da nossa essência, que não pode ser nem rejeitado nem idolatrado,
Eu queria pensar rapidamente nessa orientação, nesse conselho que o sábio está fazendo em relação ao trabalho. Já que todo mundo tem que estar envolvido com o trabalho, faz parte da nossa vida, da essência humana, ele dá um conselho para a gente ser astuto em relação ao trabalho, para a gente saber desfrutar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos da melhor forma possível e fazer com excelência e prosperar naquilo que a gente faz. Então a primeira coisa que o sábio diz aí em Provérbios no capítulo 23 tem a ver com a gente estar inteirado no que está acontecendo, tem a ver com você estar atento, antenado a toda a realidade do seu trabalho. Olha o que ele diz aí, versículo 23: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. É óbvio que naquele contexto era o principal trabalho, era cuidar do rebanho, era pecuária, era cuidar também na agricultura, tudo isso estava ali junto. Então era a principal fonte de renda naquele contexto. Por isso que ele está usando esse exemplo do trabalho com o rebanho. Procura ficar atento, ficar antenado de tudo o que está acontecendo. Então o dono do rebanho, ele tinha que estar ciente do que estava acontecendo. Se o pasto era bom, como é que as suas ovelhas estavam se alimentando, que tipo de água elas estavam bebendo, se tinha algum tipo de vulnerabilidade, algum perigo de lobos, de predadores ali, tinha que ficar antenado. Onde elas estão? Tem predador por aqui? Alguma ovelha está doente? Pode afetar o rebanho? Você tem que estar antenado. E pensa num contexto em que às vezes o dono, não cuidava diretamente do rebanho, ele tinha pastores para fazer isso. Lembra que tem um episódio que os pastores de Abraão brigam com os pastores do sobrinho Ló, porque eu lembro por causa da pastagem. E aí Abraão é generoso e falou: escolha onde você quer ficar, se escolher a esquerda eu vou para a direita, se escolher a direita eu vou para a esquerda. Mas você tem pastores cuidando do rebanho de Abraão, que era rico, e do rebanho de Ló. Não propriamente eles estavam envolvidos no cuidado do rebanho, tinham pastores para isso. Mas o sábio está dizendo: você tem que ficar antenado no que está acontecendo. Você, por exemplo, que é empresário, tem que ficar antenado no que está acontecendo. Talvez você tenha encarregados lá, você tem que ficar antenado no que está acontecendo. Tem um ditado no Brasil que diz assim, que o olho do dono engorda o porco. É real esse ditado. Eu não posso ficar ali desconecto, sem saber o que está se passando, sem saber como os encarregados estão cuidando das coisas. Tem gente que é assim, o cara alcança uma prosperidade e aí ele só quer cuidar da vida dele, fazer o que ele quer e praticamente abandona as coisas nas mãos dos outros, e pode ser que ele tenha surpresa por conta disso. É você assumir essa responsabilidade, não só como empresário, evidentemente, mas em tudo que Deus confiou nas suas mãos. Você está indo para o seu trabalho amanhã, você está ciente de tudo que está acontecendo, que vai acontecer, o que precisa? Já está prevendo possíveis contratempos? Já tem plano B na manga? Se caso alguém faltar, você já sabe o que faz? Não. O que eu vou fazer se faltar o fulano? Não vai trabalhar? Nossa, e se der pau no sistema? Como é que eu... Está antenado, já sabe, já tem que estar na manga já, está consciente de tudo que precisa ser feito. Então não é só para empresário, para dono de rebanho, mas a gente ter essa capacidade de estar atento a tudo ao nosso redor. Eu vou te falar, às vezes a gente fica antenado com as coisas e imprevistos podem ser resolvidos não com tanto gasto. Eles têm imprevisto e não custa muito para resolver. Às vezes custa. Lembro de uma história de uma empresa que vendia creme dental e começou a dar muito problema nessa empresa de o pedido não ir faltando mercadoria. Por quê? Porque você tinha lá a esteira onde passava o creme dental, o pessoal colocava na caixa e muitas vezes a caixa caía vazia e o pessoal embalava faltando creme dental. Só que acontecia muito isso. Então
Então depois dos supermercados, né, os clientes começaram a reclamar que estava faltando muita mercadoria, começou a gerar prejuízo para a empresa, muita reclamação, cliente deixando de comprar, né, ou ameaçando deixar de comprar. É um problema para a empresa. Como que a gente resolve? É chamar um engenheiro para resolver. O que a gente faz? Engenheiro lá, ficaram um tempo meditando no que fazer, desenvolveram uma máquina que onde o creme dental passava era tipo uma balança que acusava que aquele creme dental, aquela caixa estava vazia. A máquina parava, tirava lá a caixa e podia colocar sempre certinho o pedido. Eles esperaram para ver como que ia ser. Passaram-se alguns meses, esperaram um pouquinho, uns 3 a 5 meses, e aí nunca mais teve reclamação, nunca mais faltou. E aí o engenheiro foi lá, junto com o chefe na empresa. Ah, que bom, né? Nunca mais teve problema, prejuízo. Chamaram lá o encarregado geral. Ele falou: como que foi? A máquina deu certo? Não, meu Deus, um tormento aquilo. Como assim? Ah, porque a cada 15 minutos parava tudo. Aí a gente ia lá, tirava, ligava a máquina de novo. Daqui a pouco, 10 minutinhos, parava de novo. E a gente, ninguém aguentou aquilo. Ficamos 3 dias com aquela máquina. Mas como que vocês resolveram o problema? O cara aqui falou assim: a gente colocou um ventilador em frente, e a hora que a caixa passava vazia, o ventilador não liga. Os caras desenvolveram todo um maquinário, custou caro. Um ventilador era muito mais eficiente do que todo aquele aparato. Alguém deu a ideia, por quê? Porque está envolvido no negócio. Não é o engenheiro que está longe, que não conhece a dinâmica do chão da empresa. Às vezes tem muito cara dando cabeçada porque não ouve os caras que estão no chão da empresa e fala assim: ó, é mais eficiente fazer isso aqui. Você imagina toda uma estrutura toda hora parando, e vai lá, desliga a máquina, e aí liga a máquina de novo, tira, não rende o trabalho. Aí tem que ter um cara que está lá no chão, que está antenado com tudo na empresa, e fala: olha, não precisa nem comprar o ventilador, pegando aqui da salinha, ó, colocamos aqui na frente. Se comprar também, o que é? O custo de um ventilador pequeno com uma máquina, um aparato desse. Então nem tudo é caro para resolver. O que conta é a gente estar antenado ao que acontece, situado, né, completamente atento ao que acontece. Às vezes em casa a gente trazer algumas aplicações, não apenas nesse ambiente de trabalho, que é o foco do sábio aqui. Ele está falando de trabalho aqui, está falando de igreja. Tem o pessoal que quer alegorizar aqui, espiritualizar. Não, é ovelha. A gente pode aplicar, mas o principal ensino aqui tem a ver com o trabalho, como a gente produz, o que a gente pode fazer. Mas é óbvio que a gente pode trazer aplicações nesse sentido. Em casa, por exemplo, de estar antenado completamente ao que acontece, ao que está passando no coração dos nossos filhos. E às vezes também lá a solução não é algo, não é psicólogo, pode ser. Às vezes a solução não é você pagar uma escola cara para ele. Às vezes a solução do problema do seu filho é mais atenção só. Já resolve. Só um pouco mais de atenção, mais de conversa, já resolve o problema deles. Então nem tudo é caro. Tem coisas que pode ser, você avalia e fala: olha, vou precisar da ajuda profissional. Pastor, dá uma força, vou procurar um psicólogo. Mas tem coisa que resolve com o tempo só. Mano, sentar mais com eles. Nem tudo vai custar caro. A questão é se a gente está antenado. Olha que curioso, como cristão, no Nordeste tinha uma igreja grande, e um dos membros dessa igreja foi morar mais para o interior mesmo, né? Onde tinha uma escassez maior de recursos, então não tinha saneamento, era bem mais escasso. A população ia buscar água no rio para suas casas, uma comunidade pequena, rural, e o pessoal ia no rio para pegar água, para tomar banho, fazer comida. E um membro dessa igreja teve que morar lá, trabalhava especialmente na área rural, e aí ele fez a chácara dele, pegou e puxou do rio a água direto para a casa dele, né, pôs um encanamento, e ele notou o pessoal, mulheres, o pessoal sempre andando bastante, enchendo o balde de água, voltando, às vezes o dia todo fazendo isso. E aí ele falou assim: cara, estou pegando direto do rio. Ele puxou um cano, colocou do lado de fora e escreveu assim: pode pegar água de graça. Ele escreveu só: Jesus, água viva. O pessoal ficou
curioso, pai, pode pegar? Ele falou, não, gente, pode pegar à vontade, vocês não tem que ir até o rio. E o pessoal começou a pegar água lá, facilitou a vida da comunidade inteira. E daqui a pouco o pessoal ficou curioso, começou a falar com esse irmão, e a conversa vai, ele começou a pregar para o pessoal, ele começou a fazer reunião, aí procurou o pastor, né, já mais dentro da cidade. Ele morava a alguns quilômetros, né, um tempinho da cidade. Ele falou, pastor, estou com um problema lá. Tem um grupo lá de pessoas indo na minha casa, mas umas 100 pessoas. E eu não sei, alguém precisa lá ensinar, o pessoal sabe Bíblia. E o pastor falou assim, ué, por que você não ensina eles? Não, mas eu não sei teologia. Não, a gente te apoia então. E aí esse cara começou a comprar livros de teologia, ia falar com o pastor lá, pegar auxílio, passando o tempo, meus irmãos, quase a comunidade inteira reunindo, 800 pessoas reunindo na casa desse cara, virou uma igreja de 800 pessoas, porque simplesmente ele ficou antenado de uma necessidade ali na comunidade, puxou só um caninho de água, pôs na rua, aqui, Jesus, água viva. Estão antenados do que está acontecendo ao seu redor? Antenado do que acontece perto da sua casa? Como é importante a gente ficar situado, ficar percebendo o que está acontecendo. Às vezes são necessidades simples que a gente supre e a gente pode se tornar um instrumento de Deus, e Deus abre uma porta para a gente trazer a mensagem do Evangelho, né, como cristãos. Eu usei esse exemplo da torneira, eu podia usar vários aqui, né? Pastor Ariovaldo Ramos, na época que ele estava também, antigamente, foi pregar numa igreja, ele conta, e ele falou que era muito longe o bairro, nossa, difícil chegar, uma periferia, complicadíssimo. E aí ele foi perguntar, eu estou querendo chegar, e tinha uma referência do endereço, aí o cara falou assim, onde você está querendo ir? Aí ele falou, uma igreja, eu conheço essa igreja, todo mundo aqui conhece essa igreja. É uma igrejinha pequena, é a igreja da ambulância. Ambulância? Que negócio é esse? E quando ele chegou lá, ele descobriu que o pastor percebeu que como o acesso a esse bairro era muito difícil, porque é rua apertada, né? O Estado não faz o trabalho dele, tem gente que gosta do trabalho do Estado, né? Impressionante, o pessoal fala mal do sistema de livre mercado, mas operadora de celular, internet chega na favela, mas saneamento não chega, né? O pessoal ainda gosta do Estado. Mas ele viu que era difícil chegar, o que ele fez? Comprou uma Kombi. Vamos comprar uma Kombi? Fizeram uma vaquinha na igreja, compraram uma Kombi, gastaram para reformar ela mais ou menos, e aí ele fez uma escala dos irmãos que dirigiam aquela Kombi, tinha que ficar 24 horas disponível para a comunidade, porque muita gente morria porque a ambulância não conseguia chegar. E aí essa Kombi ficou responsável quando tinha algum problema, alguém passava mal, o irmão parava, pegava essa pessoa e levava para o posto de saúde, para o médico, e passou a ser conhecida a igreja da ambulância, a igreja da Kombi. A necessidade, vamos suprir ela? Vamos. Resolveu, o cara estava antenado, ficou sabendo, muita gente ouvindo relato, o pessoal morreu, a ambulância não chega, antenado, é o que ele fala para nós. Então, primeira coisa, fica atento ao que está acontecendo, cuida bem, procura conhecer o estado de suas ovelhas, fica atento ao estado de suas ovelhas, antenado, mas também, evidentemente, fazer com zelo e excelência. Então ele continua falando, cuida bem dos teus rebanhos, faça o melhor que você puder nos teus rebanhos. Não sei se é a tua versão que diz assim, coloca o teu coração nos teus rebanhos, coloca o teu coração nisso. Curioso que a palavra hebraica lá é a mesma que a gente usa quando fala do coração como centro da existência humana, é no sentido de você colocar a tua paixão, o teu desejo, o teu empenho nisso aí, se dedica a isso aí, porque vai virar a tua paixão. Se você se empenhar em algo, você vai ver que você vai fazer a coisa com excelência, que é o chamado aqui, o zelo e excelência. É o que Martin Luther King Jr. dizia. Se você varre as ruas, você tem que varrer como Michelangelo pintava, como Beethoven fazia música.
Como Shakespeare compunha peça, você vai com excelência, faça o melhor possível. E um princípio que nos ajuda nesse sentido, e aí eu pedi para você abrir em Colossenses capítulo 3, olha que curioso, duas coisas que o apóstolo Paulo fala que nos ajudam nesse processo de fazer as coisas com excelência, o nosso trabalho com excelência. Amanhã você vai chegar no seu trabalho, fazer com excelência, por quê? Porque não tem como Deus não ser percebido através daquilo que você está fazendo. Afinal de contas, não existe vocação para o diabo, vocação secular. Tudo que você faz para Deus. Não existe essa dicotomia sagrado-secular. Lutero nos ajudou a quebrar isso. Todo chamado é para ser feito diante de Deus. O princípio dos puritanos do Coram Deo é perante a face de Deus. Tudo que eu faço é diante de Deus, como quem vai prestar contas a Deus, como quem faz para Deus. Olha o que Paulo diz aqui, Colossenses 3, primeiro verso 17, ele fala assim: e tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Agora vai no 23, mesmo capítulo: e tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, ou como se fosse para o Senhor. Como é que me ajuda a fazer isso? Primeiro, você faz tudo como se você fosse Jesus. Você está fazendo em nome dele, você está fazendo representando ele na terra. Esse é o princípio. Você foi feito à semelhança de Deus, e a ideia de ser feito à semelhança de Deus é você governar no lugar de Deus. Por isso que ele fala dominai, e a ideia é você é o meu representante na terra. Você faz o que eu faria se estivesse aí no seu lugar. Como você conhece o coração de Deus, e o homem estava alinhado à vontade de Deus, a palavra era a base ética para o homem, o certo e errado, ele refletia de fato o caráter do Criador. Então ele governava, porque o pessoal fala, Deus me fez para ser cabeça, para governar, e acha que isso é sinônimo de pisar, de oprimir. Não, isso é sinônimo de responsabilidade, porque a gente exerce a autoridade na medida em que a gente tem aliança com Deus. Tem aliança com Deus e a gente reflete o caráter dele na maneira como a gente governa, na maneira como a gente exerce a autoridade sobre a terra. Então, qual é o princípio? Tudo que você faça como se você fosse Jesus. Vixe, aí pega. Que é em nome dele que você faz. Você está fazendo em nome dele. O que é isso? É como agir por procuração. Hoje eu pego o advogado e falo, te autorizo a agir em meu nome, procura lá o fulano para você resolver esse problema. Ele está agindo em seu nome. Eu estou representando o meu cliente. Estou em nome do Queiroz aqui, do Rodrigo. Estou representando os interesses dele, da mesma forma que você e eu representamos os interesses de Jesus Cristo nessa terra. Inclusive o orar em nome de Jesus tem a ver com isso também. Não é palavra mágica como eu já ensinei, né? Mas não é isso, né? Em nome de Jesus, pá! Aí abriu a porta. Deus fala, por que eu fui ensinar esses caras, né? O abracadabra para eles. Agora tudo em nome de Jesus. Senhor, eu recebo, eu quero esse Camaro. Em nome de Jesus eu recebo. Aí acha que agora Deus vai. Eu falei a palavra mágica, Deus é obrigado a me conceder o meu pedido especial. Jesus nem oraria por isso, se estivesse aqui no seu lugar. Ele não estaria preocupado com isso aí não. Então é agir em nome dele. Mas olha o segundo. Aí no segundo Paulo fala assim: faça como se o outro fosse Jesus. Como se você estivesse fazendo para Deus e não para homens. Então lá no teu trabalho você é subordinado, recebe ordem, esse teu patrão é chato. Ele fala, faça como se ele fosse Jesus. Então o primeiro princípio, faça como se você fosse Jesus. No 23, faça como se o outro fosse Jesus. Porque se você estivesse obedecendo Jesus e ele fosse seu patrão, fala aí, como é que é ser o seu trabalho? Paulo escreve para o seu discípulo Filemão o seguinte: olha, Filemão, eu recebi aqui a visita de um cara que você está bravo com ele, chamado Onésimo. Eu sei que ele te prejudicou. Ele era um escravo fugitivo, possivelmente roubou Onésimo. Ia voltar e podia ser punido com a morte, inclusive, ou pelo menos levar umas boas chibatadas. E aí Paulo fala assim: no entanto, ele me procurou. E esse cara
veio se converter, aquele irmão. Hoje ele é irmão. Estou enviando ele de volta, porque agora ele é útil para mim. O nome fez um trocadilho, porque Onésimo significa útil. O Paulo fez ele, antes era inútil, agora ele é útil, porque a graça tocou o coração dele. Aí ele fala, mas agora você vai receber ele não como escravo, você vai receber ele como irmão. Vou te falar mais, recebe ele como se estivesse me recebendo. Imagina que em outubro a gente vai fazer um congresso em Ribeirão Preto. Eu falo, cara, conseguiu o preletor, vai ser o apóstolo Paulo. Apareceu. E ia te pedir, você tem como se hospedar lá na sua casa, Queiroz? Apóstolo Paulo. Como você recebeu o apóstolo Paulo? Ô Paulo, você sabe passar frio mesmo? Se você puder dormir no quintal aí, tá suave, né? É assim? Se você fosse receber Jesus na sua casa, como você ia tratar ele? Fala aí. Ia dar o melhor lugar, né? Ia fazer aquela comida gostosa, ia tratar ele como um rei, né? Como merece, digno de toda a honra, toda a glória. Se é um irmão desse, ia querer. E Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: tudo que você fizer, faça como se o outro fosse Jesus. Pensa que você está fazendo para Jesus, não para o outro. E faça como se você fosse Jesus também. Então, os dois princípios que nos ajudam a procurar fazer as coisas com o máximo de excelência possível, da melhor forma possível. É como o rei Uzias, gente, tem um impacto tão grande que depois que a gente for embora desse mundo, não tem como, fica marcado na memória das pessoas. Torna quase o perigo de uma idolatria. Olha o rei Uzias, ele foi um cara tão sensacional como rei, reinou muitos anos, que ele foi um cara tão extraordinário como rei, que Deus precisou quebrar a idolatria no coração do profeta Isaías, porque a visão que ele tem de Deus se dá justamente no ano que Uzias morre. É quando o ídolo morre que ele consegue ouvir o Senhor assentado no alto do sublime trono. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Porque Uzias era um cara fantástico como rei. Ele organizou as coisas no império, colocou os caras certos nos lugares certos. O cara que é eficiente, porque às vezes no Brasil nós temos um cara à frente do ministério, não tem nada a ver com o ministério, vai cuidar de uma área que tem nada a ver com a área. Ele colocou gente capacitada no exército, gente capacitada na outra frente, tudo certinho, organizou. Tinha um exército eficiente, treinado. Ele fornecia instrumentos de guerra e ele colocou gente para criar instrumentos de guerra. Era um cara inovador, criativo, organizado, eficiente, trouxe prosperidade para a nação, reinou durante décadas. Quando Isaías tem a visão de Deus, ele é novo, o único rei que ele conheceu era Uzias. Todo mundo falava bem. Então o cara foi tão sensacional que Isaías ficava tentado até. Tem que olhar para o propósito, tem que olhar para a glória, cara. Esquece os dias, ele foi bom. Mas Deus continua sentado no trono, Ele governa. Se a gente fizer com excelência como Uzias fez, não tem como não ficar um impacto muito grande. Então, mas isso está ligado, como eu falei, à expressão coração. Coloca o teu coração. É muito fácil a gente fazer quando tem paixão. Mas começa a pensar sobre aquilo, a criar o hábito de estudar mais sobre aquilo, que aquilo que talvez não era paixão pode se tornar uma paixão, porque o hábito gera isso. É óbvio, é eficiente, é muito melhor quando a gente já está dentro de algo que a gente ama fazer, tem a ver conosco mesmo, que é igual aquele pianista chamado Fernando Bi, na Argentina, 80 anos ele fazendo lá turnê pela Europa, tocando, e o repórter chega para ele e fala assim: mas você não cansa, 80 anos, já está aposentado, você está fazendo turnê e tocando? E ele responde: quanto mais eu faço o que eu gosto, menos eu chamo de trabalho. Quanto mais eu faço aquilo que eu gosto, menos eu chamo de trabalho. Porque você já não sabe mais o que é trabalho, o que é hobby, o que é... Quando você faz o que você ama, tem paixão, você está lá, você está estudando coisas que tem a ver com o seu trabalho, mas você
Você está estudando no domingo à tarde, está lendo lá um livro, domingo à tarde, na fila de um banco. Cara, você está lendo isso aí, velho? Um professor de filosofia, meu, você está lendo esse livrão aí, livro de história, livro de teologia, cara, livro técnico, cara, eu gosto. É para se preparar? Não, porque eu gosto também, me ajuda e também eu gosto desse tipo de literatura. Já confunde. É o dentista que domingo está lá pesquisando coisa na internet, já confundiu. Aí fica muito mais fácil a gente fazer com excelência, né? Porque está ali ligado, o nosso coração está ali. A gente colocou o coração naquilo e vai fazer com excelência. E como? Porque eu faço como se eu fosse Cristo, eu faço para o outro, que sempre está ligado ao outro, ao próximo trabalho, como se ele fosse Jesus. Isso me ajuda. E por que a gente tem que fazer isso? Por que o sábio está dizendo? Seja atento, antenado e aplique o teu coração nisso. Por quê? Porque ele vai dizer, porque as riquezas são instáveis. Você não tem garantia de que isso aí vai durar para sempre. Não fica tranquilão lá, sou rico, já adquiri prosperidade e descansa. Você pode ter uma surpresa. Tanto as riquezas podem acabar da noite para o dia, se a gente não souber administrá-las corretamente e fazer uso delas para crescer ainda mais, ficar antenado até de repente, porque olha, isso aqui não está tendo tanto futuro, vou ter que criar opções, alternativas, ter um pouco de feeling. Esse mercado aqui não sei não. Vai ficar vendendo de porta em porta enciclopédia hoje, tem uns negócios que não dá mais difícil. Chegou a internet, como é que eu vou trabalhar agora? Chegou faz tempo, né? Mas eu estou falando, usando um exemplo aí de décadas dessa mudança com a tecnologia, e a gente saber se adaptar, ter feeling. Então assim, não dá para eu garantir que eu tenho, eu vou ter até daqui 20 anos, 15 anos, porque o próprio Jesus disse, você não tem que confiar, porque nessas riquezas porque o mundo é móvel, é dinâmico, então tem que ser astuto, não fica tranquilão não. Ontem eu assisti um filme muito bom do George Foreman, que é o boxeador pastor. Você já conhece, George? O pessoal mais antigo lembra dele lutando boxe, até 94 ele lutou. Ele começou na década de 70, tão novo, ele foi campeão mundial de boxe. E aí numa luta ele perde para o Muhammad Ali. Até tem lá toda uma estratégia que o Ali apanhou bem, mas conseguiu segurar até cansar o outro. Eles se sustentavam nas cordas, né? E se protegia. E aí o Foreman, depois disso, a mãe dele era muito cristã, e ele já tinha uma birra com Deus, não cria em Deus, porque primeiro era muito pobre, né? Ele era violento, vivia, não tinha pai, e depois ele ficou rico demais quando virou campeão de boxe. Então a mãe dele agradece, ele fala, fui eu que comprei a comida, mãe, não foi Deus. Ele era... E aí a irmã dele, que ele gostava muito, que era uma pessoa extremamente bondosa, está com risco de vida, ia perder o nenê, e aí ele ora e falou assim, eu não sei por que você está fazendo isso. Então ele finalmente vai orar, não sei por que o senhor está fazendo isso. Minha irmã sempre fez o bem para as pessoas, você quer tirar uma vida, não tira do filho dela, tira a minha. E aí no outro dia ele vai adormecer no hospital, a mãe dele acorda e fala que o neném nasceu saudável, foi um milagre. Aí ela põe o nome do filho dela, o mesmo nome do irmão, George. E ela fala, a mãe falou que você orou ontem, eu não sei o que você falou, mas Deus te escutou. E aí ele já fica... E aí na luta que ele perde, ele tem um ataque lá na... Nossa, onde eles ficam? Não, no ringue não, depois da luta ele está ali no vestiário, e aí ele quase morre. E a hora que ele levanta, o cara falou, a gente pensou que se tivesse morrido. E ele falou, eu morri, mas Cristo vive em mim agora. Tem uma experiência, eu preciso me lavar, ele vai para uma igreja, vira pastor, começa uma igreja depois, ele começa um trabalho com uma comunidade, só que ele fica tranquilo porque ele tinha muito dinheiro. Só que o cara que cuidava das finanças é irresponsável, perde todo o dinheiro dele, e aí ele não consegue bancar o projeto social que ele tinha para ajudar os meninos da periferia.
E aí ele resolve lutar de novo, depois de 10 anos parado. 10 anos depois, ele já obeso, ele não estava fora de forma. E aí ele procura o treinador e fala assim: ó, você está pesando quanto? Eu estava com 150. Ele fala: se você chegar no 120, você me procura pelo menos. Aí ele chega, e aí começa a treinar de novo, vai lutar e vai lutar. Chega na final, vai defender pode ganhar o título mundial. A esposa tinha tido um sonho que ele tinha se tornado campeão mundial. Só que ele perde para o Evander Holyfield. Ele perde. Só que ele ganha com a luta 10 milhões de dólares e consegue ficar tranquilão. Aí a mulher: talvez eu ouvi Deus equivocado. Ele falou: não, porque no teu sonho eu testemunhava. Eu vou continuar lutando então. Em 94, esse cara pesado, com 45 anos, ganha de um cara de 26 anos. Apanha a luta inteira, no final acerta o mundo e ganha a luta. Só para dar testemunho de que deu a primeira vez que um cara com 45 anos foi campeão mundial de boxe, peso pesado. Fantástico o filme, muito bom. Mas por que eu estou usando o exemplo dele aqui? Porque ele descansou, nunca se interessou pelas finanças, deixava na mão de um cara que ele conheceu, que era amigo. Quando ele deixa o cara responsável, o cara já gostava do goró. E aí o cara: não, você não pode beber mais. O cara deixa o goró, começa a cuidar, mas depois de anos acaba com a finança dele. Ele tinha ganhado milhões na primeira luta. E aí depois ele fala: agora eu quero cuidar, eu quero estar participando de tudo, eu quero saber o que acontece, eu quero investir, porque ele deixou na mão de outro. Ele ficou tranquilo: eu sou milionário, vai acabar, mas acabou. Então não é só a riqueza que pode acabar. O texto fala que a coroa pode ser que não passe por outra geração. Tem reis que são bons, mas pode ser que Uzias saia do trono e alguém entre lá, similar ao que acontece aqui. Talvez depois de Uzias, o pessoal de Israel fala: eita, fizeram o L. Trazendo aqui. Então tem governantes que entram e que podem acabar com a nação. Chega um novo rei que enche o povo de imposto, igual o filho de Salomão, que não quis ouvir o conselho dos sábios, dos idosos, preferiu ouvir a turminha de amiguinho dele. Aí vão buscar: não, você vai chamar eles e falar assim: olha, onde o meu pai foi duro, pesado, fique sabendo que o meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do meu pai, eu vou pôr mais imposto ainda. Aí você acaba com a nação dividiu. O cara desgraçou com a nação de Israel, foi ali que ela se divide. Então fica 10 tribos para o norte, 2 para o sul, ficou Judá, e aí Deus chamou na ocasião Jeroboão para reinar sobre Judá, e Roboão ficou com as outras 10 tribos. Aí Jeroboão também foi juvenil com o passar do tempo, ficou incrédulo em relação a Deus e construiu altares idólatras com medo do povo se voltar contra ele. Mas pode ser que saia um rei bom e entre um rei ruim. Um sábio igual Salomão, tudo bem que se perdeu também no caminho e colocou mais impostos, mas pode ser que entre um outro rei que piore ainda mais. Ou estava muito bom, estava pagando pouco imposto, e vem um outro governante e coloca mais, e vai ficar mais difícil a vida. Aí aumenta a gasolina, aumenta a comida, é difícil, como está indo? Porque você não pode ficar tranquilo, você tem que ser astuto, sábio. Tem muita referência para nós no mundo aí fora, não só da escritura, mas a gente tem muita gente aí que soube ter esse feeling. A gente pode criticar a falta de fé de alguns homens em Deus, mas não pode negar a criatividade, a capacidade, o feeling que homens como Steve Jobs tinham. Vamos falar, o cara criou a empresa, né? A Apple, e aí depois os sócios afastaram ele num período, num momento que ele não estava bem totalmente da ideia, tiveram que afastar ele, porque tem toda uma discussão lá se roubaram a ideia dele. A Microsoft parece que colocou uns infiltrar, roubaram a ideia que ele tinha, e aí esse cara começou a Pixel, fez lá o Toy Story, que virou ele começou de novo a criatividade, a genialidade dele, foi lá e comprou de novo, teve participação maior de novo na época, se tornou até antes da morte dele a maior empresa mais rica que tinha no mundo. É cara que tem feeling,
Não está dando aqui, eu vou abrir outra porta aqui, outra possibilidade, e a gente tem essa capacidade. Por quê? Porque não é garantia que você tem hoje que você vai ter amanhã. A gente tem que ter essa capacidade de, olha, eu vou colocar aqui. Já tem gente que fala isso, né, que você colocar os ovos no mesmo cesto, não é muito sábio você deixar tudo lá. Você depender de um cliente só, por exemplo, o meu cliente maior compra 95% de tudo que eu tenho. Aí o cara para de comprar amanhã, aí o que você faz? Está colocando tudo no mesmo cesto. O pessoal que é de economia, que dá conselho, fala assim, não coloca, tenha feeling. É o que o autor vai dizer aqui, o sábio. Ele vai dizer, olha, depois que, continua aí comigo, volta lá no Provérbios. Quando o feno for removido e aparecerem os renovos e recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te proverão vestes, os bodes o preço do campo. Pode ser que você vai vender essas ovelhas, elas vão te dar roupa, elas vão fornecer leite. Vai ter um período que você pode negociar diferente, você pode comprar mais terra para poder produzir mais e alimentar mais e ter mais rebanho. Então seja esperto. Mas para concluir o ponto aqui também é que a gente deve tanto aprender a descansar em Deus como trabalhar, ser efetivo. Então eu estou concluindo falando que a gente tem que ser esperto, sabe o que está dizendo? Para saber negociar em alguns momentos de maneira diferente, mas também crer que o que a gente está produzindo, Deus está vendo. Ele estabeleceu na terra o princípio da semeadura. Então com Deus a relação é graça. É graça. Deus nos recebe por graça. Mas o princípio aqui é a lei da semeadura. Você planta aquilo que você colhe. Eu falo, se você está fazendo eficiente, crê. Daqui a pouco vai nascer Páscoa, daqui a pouco a coisa, Deus vai colocar a provisão dele natural, a graça dele. Eu tenho que fazer com esforço, com diligência, mas eu tenho que descansar em Deus também. Tem que descansar nisso, tem que aprender a não ser nem um cara que trabalha e faz as coisas porque é incrédulo, mas também, né, deixou de crer e confiar em Deus, mas também não sei esse cara que só confia e esquece que existe uma lei da semeadura neste mundo. Deus estabeleceu isso. Então vamos plantar, vamos fazer e crer que a gente vai colher. Se a gente está plantando coisas boas, a gente vai colher. Amém? Meus irmãos, essa é uma palavra diferente do que a gente está acostumado a ouvir, mas o sábio está dando conselhos para nós sobre várias coisas na vida. E não se esqueça que a sabedoria para o judeu, ela sempre envolve coisas práticas. Para o judeu, a sabedoria não é uma coisa abstrata, um conhecimento abstrato. O que a gente aprende é assim: você recebe informação, você organiza as informações na sua mente e ela se transforma em conhecimento. E a sabedoria é pegar esse conhecimento, e esse é o significado de sabedoria, inclusive, é você usar isso para fins louváveis, tomar decisões com fins louváveis. Esse é o significado de sabedoria, se você pegar no dicionário. Então você, a partir do conhecimento que você tem, você aplica nas decisões do dia a dia para fins louváveis. Sabedoria prática. Essa é a ideia. Como você está envolvido com o trabalho é parte da nossa essência, meu irmão, fica antenado em tudo que está acontecendo à sua volta. Fica antenado, não fica sem norte ali no trabalho, não fica desconectado do seu trabalho, pensando em outras coisas. Fica ali, totalmente atento ao que acontece, para não ser pego de surpresa. Tudo que está acontecendo ali, que é tua responsabilidade, fica antenado. Você quer uma dica? Às vezes até o que só passa tem relação, nem é tanto a tua área. Porque pode ser que um supervisor seu olhe e fala: esse cara é ponta firme, vou dar mais responsabilidade para ele. Porque não é assim que não é o princípio? Lembra lá da parábola dos talentos? Servo bom e fiel, foi fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. A gente pensa que ele foi fiel no pouco e agora vai descansar. Não, a ideia é lá: você foi fiel na pouca responsabilidade, então eu vou te dar mais responsabilidade agora. Você foi fiel no pouco trabalho, agora eu vou te dar mais trabalho, meu filho. Mais responsabilidade, mas isso é bênção. É bênção, você cresceu, você amadureceu. Então fica a dica para você aí. Às vezes fala: nossa, que injustiça. É mesmo. Mas se você for fiel, pode ter certeza que alguém pode olhar, e pode ser que Deus abra lá o coração do
sujeitinho que às vezes não está olhando, ele fala: meu, se eu perder esse cara, eu estou lascado, porque ele é muito eficiente. Antenado, faça com zelo, amém? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, não sabe quem vai estar no governo amanhã, pode ser que seja pior do que já está agora, né? Aquele meme, estava ruim, aí parece que ficou mais ou menos, depois piorou, depois parece que piorou mais, do cara ali. A gente não sabe, então não dá para ficar tranquilo, a gente tem que ser eficiente nas coisas que Deus colocou na nossa mão. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos?